Eu queria falar hoje sobre um assunto que me incomoda profundamente. Eu vejo que incomoda muita gente, mas lateralmente. Algumas pessoas dão ênfase a um assunto muito importante e, para esse tema, dão pouco destaque diante do tal assunto muito mais importante, ou que consideram mais importante, e aí fica um jogo em que esses temas competem e eles deveriam ser complementares. Eu falo de um tema que é transparência e honestidade de um lado e eficiência de outro, que é o tema que me interessa. Honestidade e transparência é a discussão que sempre está em tela. Lava Jato, mensalão, né? Emendas parlamentares, uso do dinheiro público nas obras, uso da Bolsa Família com a qualidade do cadastro, muita corrupção nas obras públicas, também nos cadastros do governo, pilantragem, muitas vezes em concessão de benefícios, falta de transparência no pagamento de vencimentos de servidores, principalmente do Poder Judiciário. E aí a gente tem tantos casos, obras monumentais que começaram por um valor e terminaram em outro valor, sempre para maior. Nunca tem uma economia, nunca a obra termina e fala, puxa vida, economizamos 15% do dinheiro. Isso não existe, gastamos 15% a mais. Toda a legislação montada para conter a corrupção. Então é a legislação que quer contratar pelo menor preço. Enfim. Na outra ponta, algo que vai ficando de lado, porque a tradição brasileira no mundo da propina, da corrupção, do descaso com o dinheiro público é tamanho que a gente não discute eficiência. A gente não discute eficiência. A gente não discute a melhor maneira de fazer. A gente discute a maneira honesta de fazer. Não que a gente consiga atingir a maneira honesta de fazer, mas esse é o nosso tema. Então, quando os deputados, na semana passada, junto com os senadores e o governo, apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de transparência das emendas constitucionais, a impressão que dá é que celebrou-se em Brasília, e passa a valer a partir dessa semana, uma decisão escandalosa que foi tomada pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal. Os três poderes se juntando para encerrar uma discussão que levou um tempão envolvendo as emendas parlamentares só sob a ótica da transparência e da honestidade. Só. As emendas seguiam para os municípios, para os estados, sem um sistema de controle que pudesse dar à sociedade visibilidade sobre quem era o padrinho da obra, visibilidade sobre o tipo de obra que seria feita, visibilidade sobre valores, etc. As tais emendas PIX, o dinheiro indo direto para o município, caindo no caixa do governo municipal, e também sem nenhum sistema de controle que pudesse dar à sociedade visibilidade. E aí, quando se resolveu a questão da visibilidade no Supremo Tribunal Federal, discussão que começa com a Rosa Weber, com a aposentadoria dela segue com o Flávio Dino, e o plenário do Supremo toma uma série de medidas para dar mais transparência ao uso do dinheiro, parece que a gente encerrou a discussão que faltava nesse campo. O Brasil destina, o orçamento destina 52 bilhões de reais, para as mãos de deputados e senadores, que agora vão gastar de uma maneira um pouco mais transparente, só um pouco, não muito, mas um pouco mais transparente do que gastavam antes. E com isso, a gente resolveu. Vamos para o próximo problema nacional. Este está saneado. Não está. Não está. Porque as emendas parlamentares, elas são o que há de exemplo acabado de falta de lógica no uso do recurso público. E não falta exemplo disso, não faltam evidências disso, estudos mostrando isso. A gente tem, e
e alguns levantamentos mostram que o Brasil reserva para as emendas parlamentares 20 vezes mais do que reservam outros países, como proporção do PIB. Não tem o menor cabimento. Como proporção do orçamento, não tem o menor cabimento do orçamento. Não tem o menor sentido. O Marcos Mendes, estudioso, ele pesquisou, comparou as despesas com emendas parlamentares no Brasil e em países da OCDE, e ele viu que em outros 14 países o legislativo não emendou o orçamento, nem fez mudanças em despesas do governo. No máximo, aconteceu em 0,01% da despesa. Tem 10 países que fica abaixo de 2%. Somente em 3 países fica um pouco acima de 2%, mas nenhum deles chega aos 24% de toda a despesa discricionária do governo. Você vê a diferença? Na média dá 20 vezes. O Brasil dá aos deputados e senadores o direito de gastar 20 vezes mais, em média, do que os outros países na mão de deputado e de senador. Agora, veja só, o governo coloca, detém todos os instrumentos de controle e as ferramentas e os estudos e os levantamentos sobre aquilo que o Brasil precisa. O governo. É o governo que mantém. Não é o governo do Lula, qualquer governo. As estruturas governamentais do Poder Executivo é que sabem quais são os municípios que precisam mais disso, quais são os municípios que precisam mais daquilo, quais são os estados mais carentes nisso ou naquilo, aonde tem que investir mais em eletrificação, aonde tem que investir mais em saúde. Quem sabe é o governo. Não é tarefa do legislativo fazer isso. Aliás, se o legislativo tiver uma estrutura paralela que levante e monitore estas estruturas, que monitore essas despesas, né? que tenha condições e ferramentas para ter essas informações todas, nós estamos com 2 estruturas e isso é desnecessário. Aí o Poder Legislativo não tem estrutura nenhuma e não foi feito para executar. No entanto, vão lá os deputados, vão lá os senadores, pegam o orçamento do governo e emendam o orçamento do governo, redestinam recursos para municípios do seu interesse eleitoral, do seu interesse político, partidário. E isso não tem a ver com desonestidade no sentido de que os deputados e senadores roubam o dinheiro e põem no bolso. E eu não estou dizendo que ninguém faça isso no processo. Nem estou dizendo que deputados são absolutamente santos e que senadores são absolutamente santos e que políticos são santos e que você não tenha, nesses casos, né, nas emendas, nenhum caso de desvio. Há várias investigações e é lamentável saber que a Polícia Federal tem que investigar isso, porque é dinheiro federal. É lamentável. Mas aí está no mundo da transparência e da honestidade. Eu estou falando sobre eficiência. Não há como um deputado... mas eles dizem assim... Não, mas é que a gente vive a realidade dos municípios. Mentira, né? Não vive a realidade do município. Voa pegando carona em avião particular. Voa com passagem de graça. Tem dezenas de assessores nos estados. Chega nos lugares, é um evento. Quem falou que vive a realidade? Vive a realidade coisa nenhuma. Não vive com Bolsa Família, não sabe o que é miséria, não sabe o que é pobreza. Muitos deles já souberam que é uma vida difícil. E alguns, surpreendentemente, para espanto da sociedade, conseguiram uma evolução patrimonial que mostra que eles são muito talentosos. Então eles não sabem o que é a realidade da vida daqueles que mais precisam. Não sabem. Agora, como o Brasil é um país com muita pobreza, aonde quer que um deputado vá numa área pobre, ele vai encontrar pobres. Aí o que ele faz? Promete que vai acabar com aquele quadro. Vai lá, pega o dinheiro da emenda e põe lá. Significa que o município do lado ou que o município de outro estado mais pobre
não devesse receber o dinheiro antes? Não, deveria ter recebido o dinheiro antes, provavelmente sim. Mas se esse estado mais pobre ou esse município mais pobre não tem a bênção daquele deputado, não vai receber. Então você percebe? Tem um lado de honestidade intelectual, né, de honestidade cívica, mas tem, sobretudo, uma discussão sobre eficiência. Quando você coloca dinheiro não onde mais precisa, mas onde também precisa, deixando de lado os lugares que mais precisam, porque eles não são abençoados por uma estrutura política partidária, por um deputado ou por um senador, você está mantendo a desigualdade no Brasil, que é o que o Estado sabe fazer de melhor, manter a desigualdade social. Se há algo que o Estado é bom em fazer, é manter a desigualdade social. Por quê? Por um lado, libera recursos subsidiados para certos grupos e, na outra ponta, entrega a deputados e senadores o direito de decidir quem vai receber e quem não vai receber, sem nenhum critério estatístico que sustente essa decisão. Se a gente pegar, e a gente vai passar a ter essa possibilidade a partir de agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os recursos enviados por deputados e senadores para os municípios e vendo para que obra foi feita, a gente vai ter condições de saber se não tinha um outro município que precisasse mais e que não tinha a bênção de um deputado ou um senador, porque por um acaso aquele município, aquela região, aquele lugar, aquela localidade não tinha um deputado tão valoroso que lute pelo seu reduto. Reduto não é a busca da eficiência. Reduto é a busca da perpetuação do voto. Reduto é a forma moderna de dar meia dentadura antes da eleição e meia dentadura depois da eleição. É uma vergonha. É um país vergonhoso nesse campo. Então, a gente não tem eficiência nas emendas parlamentares. Eu estou usando como exemplo as emendas parlamentares porque na semana passada o Supremo encerrou a discussão. Então vamos para o próximo problema nacional. O próximo problema nacional continua a ser ligado ao velho problema nacional, eficiência. Vai ver se os países mais avançados do mundo colocam transparência acima da eficiência. Não colocam, porque é uma coisa só. Eficiência e transparência andam juntos. No Brasil a gente conseguiu separar transparência e eficiência. Não conseguimos ser nem transparentes nem eficientes, mas naquilo que a gente vê o Ministério Público entrando, naquilo que a gente vê o Poder Judiciário entrando, a gente vê que a discussão envolve, infelizmente, só transparência e não envolve a tal da eficiência, que é lamentável. Pega o número de doutores que a gente forma, pega o número de profissionais em certas áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática que a gente forma, veja como estão os outros países mais avançados nessas áreas e veja que aqui a gente é um país que gosta de dar apoio para os movimentos políticos e sociais mais avançados. Então a gente é um país que tem um monte de gente estudando humanas e pouca gente estudando engenharia. Por quê? Porque a gente não é eficiente. Tem um monte de gente estudando ciências sociais, jornalismo, sei lá, essas coisas que a gente estuda, que se estuda no Brasil, e não tem gente estudando ciência da computação, não tem gente estudando matemática. Matemática, então, é uma piada, não se estuda. E o governo abençoa tudo. Está mais preocupado com coisas que dão voto do que com coisas que dão progresso. A gente não investe no progresso, portanto, a gente é ineficiente como país. E um país ineficiente vai ser condenado. Não adianta a gente subir no ranking, ou melhor, né? Subir no ranking de honestidade é bom, é muito importante subir no ranking de honestidade. Ser um país mais honesto é importante. A Dinamarca é honesta, né? No ranking, Suécia, esses países são mais honestos do que o Brasil. Então é feio estar no ranking lá embaixo, né? No piso, no ranking de honestidade. Mas é pior a gente ver que a gente coloca essas ideias em oposição. Sendo transparente, não precisamos ser eficientes. Não, a gente tem que encontrar uma forma de conciliar transparência e eficiência. Não se discutiu 1 minuto eficiência do gasto, a não ser os estudiosos, mas no mundo da política se discutiu o seguinte: o Supremo está enchendo nosso saco, precisamos dar uma resposta de transparência e nós damos uma resposta de transparência, então a partir de agora podemos voltar a liberar nossa bufunfa, nossos 50 bi
que é o que a gente quer, que é para isso que a gente está aqui. É uma vergonha, mas que a gente vê acontecer diante dos nossos olhos, um nojo nacional, e que eles acham que isso é progresso, isso é poder para que eles permaneçam no cargo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.